Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e vossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda a reparação por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Fiat. Livro do Céu, volume 4, capítulo 20, 15 de outubro de 1900. Luta entre o confessor e Jesus pela crucificação de Luísa. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, o bendito Jesus fez-me ouvir a sua voz que dizia: Minha filha, esta manhã sinto toda a necessidade de ser confortado. Tomo um pouco as minhas penas sobre ti e deixe-me repousar no teu coração. Aqui Jesus vem pedir um pouco de consolo a Luísa. Jesus estava querendo descansar no coração de Luísa, né? Luísa, depois de ter recebido a comunhão, Jesus aparece para ela por voz, né? Fala para ela. Luísa escuta a voz de Jesus e Jesus pede para que ela dê o coração dela, para que ele possa descansar um pouco no coração dela, né? Então, continuando aqui. E eu, sim, meu bem, torna-me partícipe das tuas dores. Enquanto eu sofro em teu lugar, terás todo o tempo para te poder restaurar e para teres um doce repouso. Só te peço que espere mais um pouco até que eu fique sozinha, porque me parece que ainda está o confessor para que ninguém me veja sofrer. Então, Luísa aceita que Jesus vá repousar no coração dela, mas aqui ela pede que Jesus espere um pouco até que o confessor deixe ela sozinho, para que ela não veja, ela não veja e o confessor não veja que ela participe do sofrimento da crucificação de Jesus, que Jesus quer repousar em Luísa, mas quer que Luísa sofra no lugar dela a crucificação da cruz no lugar dele, né? Então, Luísa aceita, mas pede para ele esperar um pouco mais, né? Então Jesus fala: que importa que esteja presente o Pai, não seria melhor que, em vez de ter alguém que
me alivie, tenha dois, você sofrendo e ele concordando comigo, com minha mesma intenção. Então Jesus fala para Luísa que melhor seria, em vez de uma pessoa para confortar o coração dele, seria dois, né? Luísa sofrendo e o confessor concordando com Jesus as penas de Luísa, né? Participando, vendo é, o que Luísa sofria. Então Jesus fala o que te importa, né? Que, que alguém, em vez de uma, mais duas pessoas, Luísa sofre e ele participando junto com Jesus, né? Da crucificação, concordando, né? Com Jesus, né? Enquanto isso, viu o confessor que colocava a intenção da crucificação e de imediato o Senhor, sem o mínimo atraso, me participou as penas da cruz. Depois de ter estado um pouco nesse sofrimento, o confessor chamou-me à obediência. Jesus retirou-se e eu tratava de submeter-me a quem me ordenava. Quando eu quando em um instante de novo veio o meu doce Jesus e me queria submeter-lhe pela segunda vez às penas da crucificação, e o Pai não queria. Então, aqui o confessor dá obediência, né, a Luísa de participar das dores, né? E assim que o confessor dá essa obediência, Jesus rapidamente, de imediato, né, sem atraso nenhum, participa das cruzes, participa da cruz, né, do sofrimento com Luísa, né? Mas depois de muito sofrer, né? Jesus, depois que Luísa sofreu bastante, o confessor dá obediência a Luísa para voltar ao estado com ela, dela, né? Parar o sofrimento. Então, quando ela recebe essa obediência, Jesus se retira, né? Mas pouco depois, de novo, vem pela segunda vez e quer que Luísa faça a participação do sofrimento mais uma vez, né? Que é pela segunda vez da crucificação. E o Pai não queria, e eu, quanto me uniformizava em Jesus. Então, quando Jesus veio pela segunda vez, o Pai já não queria. O Pai é o confessor. Ele não queria mais que Luísa participasse das penas, né? Então, quando em um instante de novo veio o meu doce Jesus, que me queria submeter pela segunda vez às penas da crucificação, e o Pai não queria, e eu, quando me informizava, quer dizer, quando se informizava da crucificação de Jesus, quando me informizava com Jesus, isto é, sofrer, do sofrimento, ele vinha quando o confessor via que começava a sofrer, com a obediência parava o sofrimento, e Jesus se retirava, e eu sofria uma pena grande ao vê-lo retirar-se. Então aqui, quando Jesus vinha participar, quando da crucificação, Luísa começava a participar do sofrimento. Jesus rapidamente vinha. Mas aí quando o confessor via, dava a obediência de parar o sofrimento. Então Jesus se retirava. Quando o confessor ordenava a obediência, Jesus se retirava. E quando Luísa começava a obediência, Jesus voltava, ficava nessa disputa, né? Entre os dois, né?
mas fazia quanto mais por obediência. Então Luísa fazia isso por obediência, né? E às vezes, como via presente ao confessor, deixavam fazer a ele, esperando ver quem vencia a obediência, ou Nosso Senhor, ou parecia-me ver lutar a obediência e a Jesus, ambos potentes, capazes de poder enfrentar uma luta. Então Luísa ficava naquela de ver quem era que ia ganhar, porque os dois tinham ambos a potência e capaz de, de, de poder vencer um outro, né? Que tanto a obediência como Jesus, esses dois eram muito poderosos, né? Para com o outro. Então, os dois eram capazes, um vencer com um dos dois vencer. O Jesus é obediente. Os dois eram capazes de vencer um outro. Então, depois disso, né? Depois de ter lutado, no momento de ver quem vencia, veio a rainha mãe que se aproximou do pai e lhe disse. Então, nessa luta de Jesus e o confessor, veio a rainha mãe. Nossa mãe se aproximou e fala para o pai, para o confessor. Meu filho está esta manhã que ele mesmo, meu filho, esta manhã em que ele mesmo quer que sofra. Deixe fazer de outra maneira, não serão livrados, nem sequer em parte os castigos. Então nossa mãe rainha pede ao confessor que obedeça, é, deixe Luísa participar dessas dores, porque Jesus quer que ele mesmo sofra, porque se não sofrer, Luísa não sofrer, não participar desses castigos, não participar desses sofrimentos, não tinha como livrar os castigos, né? Nem sequer em parte dos castigos. Então o confessor tinha que deixar Jesus vencer, né? Naquele momento o pai cessou. Então ele cessou, né? Deixou, né? Ele sofrer, deixou que Luísa participasse desse sofrimento. Naquele momento o pai cessou, como se tivesse distraído em sustentar a luta. E Jesus, vencedor, me sujeitou de novo às dores. Então, no momento que o confessor deixa, Jesus vence, né, a luta. Então, Luísa volta a participar das dores do sofrimento. Mas com tal veemência e acerbo dores que em eu mesmo não sei como fiquei viva. Então foi um sofrimento muito grande que Luísa sentiu, é, dessa esse sofrimento, dessa participação da cruz de Jesus, que ela não sabe mesmo como ficou viva. Foi muito sofrimento, né? Quando pensava que ia morrer, a obediência chamou-me novamente e encontrei-me em mim mesma. Então, quando ela estava pensando em que ia morrer, a obediência vai e chama. Confessou, né? Chama a Luísa a obediência. Então, ela se encontra nela mesma. Reconfortada, reconfortado, o bendito, mas o bendito Jesus, reconfortado, mas o bendito Jesus, não contente ainda, regressando, queria retirar pela terceira vez, queria repetir pela terceira vez, mas a obediência, armando-se de força, desta vez se fez vencedora, perdendo meu amado Jesus. Então Jesus quer que Luísa participe pela terceira vez do sofrimento, mas a obediência armada, né, com força, desta vez com muita força, e fez-se vencedora. Conseguiu que ela não
sofresse pela terceira vez. Com tudo isso, de vez em quando o tentava. Quem sabe, talvez pudesse vencer novamente ele. Tanto que não me dava calma e devia dizer. Então, Jesus ficava tentando vencer a obediência. Então, Luísa vai dizer: Mas meu Senhor, fica um pouco quieto e deixe-me em paz. Não vês que a obediência se pôs em arma e não quer ceder? Por isso, tenha paciência e se quiser repetir a terceira vez, prometa-me que me fará morrer. Então Jesus queria que ela sofresse pela terceira vez, né? Mas a obediência se armou contra Jesus, não deixando. Então Luísa fala para Jesus que tem um pouco de paciência, porque a obediência não quer, e a obediência se pôs em arma e não quer ceder, não quer que Luísa sofra. E, então Luísa pede para que Jesus tenha paciência. E se Jesus quisesse que ela sofresse pela terceira vez, permitisse que ela morresse, né? Então Jesus vai. E Jesus, sim, venha. Eu disse ao Pai, e também nisso a obediência se tornou inexorável. Então Luísa fala para o Pai que Jesus aceitou que ela morresse, mas o Pai, a obediência, né, se tornou mais inexorável ainda, se tornou mais forte, não aceitou que ela morresse, né? E apesar de que o meu doce bem me chamava dizendo, Luísa, vem, Jesus ficou insistindo, Luísa, vem sofrer. E eu lhe dizia que me chamava, mas me respondia como não determinante. Então, a obediência não deixava, Jesus chamando, e a obediência não deixava. E dizia um não a Luísa firme, né? Um não, não determinante, que não aceitava, um não bem forte, né? Que ela tinha que obedecer. Que a obediência é esta que quer que fazer em tudo e sobre tudo de senhora quer se meter em coisas que a ela não lhe pertencem, como é o morrer. Além disso, bonita coisa, expõe uma pobre infeliz aos perigos de morrer, faz tocar com as mãos o porto da felicidade, né, eterna. Então, para mostrar que em tudo sabe fazer de senhora, pela força que possui, a detém e o faz permanecer na miséria prisão do corpo. E se lhe perguntares por que tudo isso, primeiro não te responde, e depois em sua mudo linguagem te diz por quê? Porque sou senhora e tenho império sobre tudo. Parece que sim, quer estar em paz com esta bendita obediência. Se necessita uma paciência de santo e não só mais a mesma de nosso Senhor, e não só mais a mesma de nosso Senhor. De outra maneira, se está em contínua fricção, porque se trata de que quer tocar o extremo. Então aqui Luísa reclama da obediência, né? Porque que a obediência quer se meter onde ela não deve, porque Luísa quer morrer e a obediência não deixa ela morrer. E Luísa reclama a obediência, porque que ela quer se meter onde ela não deve se meter, porque ela quer ser senhora
senhora de tudo, quer mandar em tudo, né? Quer fazer o império sobre tudo, né? É, a Luísa fala que tem que exercer a paciência dos santos com a obediência. Tem que obedecer a obediência com a paciência dos santos, né? De outra forma, é, de outra forma ela não consegue. De outra forma ela não consegue vencer a obediência, né? Ela tem que ter essa paciência em obedecer, né? Então, vendo que não podia vencer em nada, o bendito Jesus se acalmou diante da obediência e me deixou em paz. Então Jesus viu que não conseguia vencer a obediência e deixou Luísa em paz, né? Amenizou as penas que sofria e me disse: minha filha, queria nas dores que sofreste, quis fazer-te o furor da minha justiça ao derramá-la um pouco sobre ti. Se você pudesse ver com clareza o ponto até onde os homens a fizeram chegar e como o furor de minha justiça se armou contra eles, você teria dos pés à cabeça e você tremeria dos pés à cabeça e não faria outra coisa que me pedir que chovesse sobre você as penas. Então Jesus mostra a Luísa o quanto o homem ofendeu a ele. Então ele disse se ela não tivesse sofrido essas dores, né? Jesus mostra a Luísa o quanto era necessário que ela participasse dessas dores, porque ele lamenta não, que Luísa não pudesse ver o quanto o homem estava feio, né? A alma do homem estava horrível, né? Os pecados do mundo, né? Pelas coisas do mundo, né? Então Jesus tinha que fazer Luísa sofrer, para que ele mostrasse a justiça dele, né? Porque ele fala se não fosse, se Luísa visse o quanto horrível estava o homem, ela mesma não precisava dele querer que ela sofresse. Ela mesma pediria para sofrer no lugar dele essas penas, né? Porque não estava legal não, o homem não estava legal não. Então, com o sofrimento de Luísa que aplaca a justa ira de Deus, né? Jesus precisava que Luísa sofresse essas penas, né? Então, parecia que me sustentava nos meus sofrimentos e para me animar dizia-me, eu sinto melhor, eu, eu sinto-me melhor. E eu, Senhor, que pode dizer o que sinto? Me parece como se tivesse sido triturada dentro de uma máquina. Sinto tal aniquilamento de força que se tu não me infundir vigor, não posso recuperar. Então, Luísa, Jesus vem falar para Luísa que ele se sentia melhor, né? Porque ela sofreu pelas penas, né? E Luísa fala para Jesus que se sentia tão mal, né? Que parecia que tinha passado tritulada numa máquina, né? Que se Jesus não infundisse o vigor
de recuperar ela, ela desfalecia, ela não aguentava. E amada minha, é necessário que ao menos de vez em quando sinta com intensidade as penas, primeiro por ti, porque, porque por quanto bom seja um ferro, se deixar largamente sem o pôr no fogo, sempre adquire ao ferrugem, fe- eh, adquire algo de ferrugem. Segundo por mim, que se por longo tempo não me derramava sobre ti, minha ira se acendia em tal modo que não teria nenhuma consideração em livrar a ninguém. E se não pusesse sobre ti minhas penas, como poderia manter-te a palavra de perdoar em parte ao mundo dos castigos? Depois disso, o confessor veio chamar-me à obediência, e assim eu voltei em mim mesmo. Então, Jesus aqui vem falar que agradecer, né, a Luísa pelo sofrimento que ela sofreu. Diz que primeiro por ela, né? Por ela, porque ele dá o exemplo do ferrugem, porque é, o ferro, né? Se não, mesmo tendo o ferro, ele dá o exemplo do ferro. É o exemplo assim, se a Luísa, mesmo tendo participado, tendo feito obras boas, tendo estado sã, sem mancha, sem pecado, de bom espírito, mas se não participar do sofrimento, esse, esse, ela fica um pouco enferrujada, né? Porque mesmo ela estando bom, estando sã, mas se não participar do sofrimento, ela ficava um pouco enferrujada. E depois é por ele, né? Por ele, porque ele fala que primeiro por ti, porque por enquanto bom que seja o ferro, por quanto bom que seja Luísa, a pessoa de Luísa, né? Se deixe largamente ser sem o pôr no fogo, sem adquirir algo de ferrugem. Segundo por mim, que se por longo tempo não me derramar sobre ti minha ira. Então, Jesus quer, segundo por ele, que se ele não derramasse os flagelos nela, ele, por longo tempo ele não derramasse esses flagelos nela, e não teria como ele cumprir a promessa de perdoar em parte os flagelos que ele tinha prometido a Luísa, de perdoar em parte, cessar em parte os castigos ao mundo, né? Então, se ele não derramar essas amarguras em Luísa, ele não tem como ele cessar em parte esses flagelos. Então ele precisa de Luísa para derramar o, os amargos, o leite, o leite que ele derrama nela, amargo em Luísa, né? E depois disso o confessor veio e chamou a Luísa de volta à obediência, e ela volta em si mesma, né? Amém. Fiat. Deus abençoe a todos. Fiat, fiat, fiat.